Elivaldo Barbosa, boa tarde para você, Elivaldo. Boa tarde mais uma vez, Joelson, e boa tarde para você que nos acompanha. Elivaldo Barbosa, nós vamos trazer informações daqui a pouco a respeito da aprovação do empréstimo junto à Assembleia Legislativa, hoje numa reunião conjunta de comissões, né? É verdade, na Comissão de Constituição e Justiça e logo depois na Comissão de Finanças, eu acho que nesse momento as mensagens já devem estar no plenário para discussão e possivelmente votação ainda hoje. Então já ficam autorizados aí os empréstimos que somados, todos os contratos, chegam perto dos 3 bilhões de reais. Ultrapassa até, chega a 3,2 bilhões de reais, que são instrumentos, na perspectiva do governo, capazes de não só favorecer investimentos, como também garantir aí uma administração mais compatível com a realidade de dificuldade financeira da dívida do Estado. Aqui trata exatamente do alongamento da dívida. Mas, claro que para a população, para o piauiense, vai sentir de perto a vantagem do empréstimo quando o programa de investimentos for posto em prática, né? Obras, estradas, enfim, a infraestrutura principalmente. Elivaldo Barbosa, mas o governo segue no esforço para aumentar a sua arrecadação. Agora mesmo anuncia a realização de leilões de bens inservíveis. Nós vamos falar aqui com o secretário Merlong Solano, que já está aqui conosco. Secretário, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Boa tarde. Tudo bem, secretário? Como vai? Bom, secretário, como é que vai ser esse leilão e qual a expectativa de arrecadação com ele? A arrecadação em si não é tão grande, não é? O leilão é importante mais por outros aspectos. Embora seja obrigatório fazer uma avaliação preliminar de um valor mínimo, cada lote tem essa avaliação. Todos eles juntos, são cerca de 97 lotes, o mínimo é cerca de 500 mil reais. Certo. Cada lote que não tiver lance que chegue no mínimo não será leiloado. E vai esperar pelo leilão seguinte. Tem um valor importante porque desocupa espaço e destina de maneira útil bens que estão se deteriorando nos pátios das secretarias. Por exemplo, veículos, equipamentos? Motos, automóveis, caminhonetes. Alguns equipamentos eletrônicos, alguns equipamentos de escritório. Isso já não tem mais valor para o Estado, mas ainda tem valor para a iniciativa privada, tem valor para empreendedores, que vão lá e utilizam, reutilizam, fazem reciclagem, recolocam no mercado uma coisa que está se deteriorando. E esse dinheiro, o Estado poderá usar, vai para um fundo gerido pela própria SEAD, para fazer reformas de instalações, de repartições públicas, comprar novos equipamentos. Portanto, tem um sentido ambiental, tem um sentido de gestão, de desocupar espaços, e um sentido financeiro. Serão aí, no mínimo, 500 mil reais que entrarão nas contas do Estado para esta finalidade específica de melhorar as condições de trabalho dos servidores. Bom, de qualquer forma, reduz custos. Reduz custos, por exemplo, de armazenamento. De armazenamento. O leilão é feito na forma que a lei determina, como já disse, foi feita uma avaliação. Lá atrás já haviam sido credenciadas 2 empresas que respondem pela realização dos leilões. Dessa vez será a VIP Leilões. Quem tiver mais interessados em detalhes pode entrar no site da VIP Leilões, que é vipleilões.com.br. Os lotes já estão em exposição nas instalações da VIP Leilões. Lá no site tem o endereço, fica lá na Pedra Mole, não é? 97 será na próxima quinta-feira, das 9 até as 17 horas. Aberto? Tanto presencial quanto por meio eletrônico, portanto aberto, totalmente aberto. A ideia é que o máximo de pessoas compareçam, porque nós teremos inclusive uma concorrência, o que aumentará o valor dos lotes. Entendeu? Bom, entendi. Quanto mais pessoas participarem, mais as exigências são poucas, é basicamente o RG, CPF, comprovação de endereço e uma declaração de que a pessoa tem conhecimento de que está arrecadando um bem inservível. Porque depois não pode vir atrás e querer que o carro funcione, né? Pedir garantia, né? Já sabe que é um carro que está sem uso, né? Com alguns, e assim por diante. Problemas, além dos outros objetos. Agora, secretário, nós falávamos aí a respeito da situação financeira do Estado. O senhor disse que a arrecadação nesse caso é pequena, o governo precisa de muito mais, o Estado precisa de muito mais, operações de crédito já estão sendo autorizadas pela Assembleia Legislativa. O Piauí hoje está no sufoco? O Piauí está numa situação muito difícil. Felizmente, dada a determinação do nosso governador Wellington Dias, que coordena muito bem a sua equipe de secretários e que teve coragem de tomar decisões no tempo certo, por exemplo, aumentou o tributo lá em 2017, fez o programa de gestão fiscal lá em 2017, fez um controle rigoroso de despesas que já nos propicia uma economia de mais de 300 milhões de reais em relação ao que estava planejado.
Sem essas medidas, nós já teríamos atrasado salários. Tem coragem de tomar iniciativas como essa, de realizar essas operações de crédito. Dessas operações de crédito aí, elas ajudam o Estado. Uma ajuda diretamente. Quando você pega uma dívida de curto prazo, né, 1,2 bilhões para isso, e a longo prazo, para 30 anos, por um juro menor, que é o caso, você desafoga imediatamente. No primeiro mês que a operação entrar em funcionamento, você já desafoga a fonte 00. Você estava pagando, digamos, uma prestação de 1 milhão, digamos que passa a pagar uma de 500 mil. Você já desafoga em 500 mil. Melhora a capacidade de pagamento do No curto prazo, o que é essencial para melhorar o custeio, cumprir as obrigações com as empresas, que estão sofrendo nesse momento com os atrasos, e continuar com a prioridade máxima do governador de não atrasar. Quando você realiza outra operação de crédito como essa, do 1,5 bilhão para investimentos, isso, você retoma a capacidade do Estado induzir o crescimento da economia. É essencial que se faça isso. Aí, isso nos ajuda a enfrentar um pouco da inércia da falta de iniciativa do governo federal na área do investimento. Agora, com relação a um dos pontos, secretário, o senhor é economista, foi secretário do Planejamento, portanto, seguiu, durante muito tempo, faz parte da área econômica do governo. Pois não. Um dos pontos mais questionados lá na Assembleia Legislativa diz respeito à instituição financeira que se habilitou, ou que estabelece uma ligação com o governo para essas operações de crédito. O Banco Brasil Plural. Os deputados da oposição alegam idoneidade, falta de capital, de capacidade de emprestar para o governo do Estado. Como é que o governo dá resposta a essas indagações que não convencem a oposição? Pois é, estranho falar em falta de capital. É o segundo maior banco de investimento do país, na área privada, credenciado por todas as leis que regulam o setor financeiro brasileiro, que é um setor muito bem regulamentado, muito bem regulado. Quando os americanos entraram naquela crise de 2008, 2009, o Brasil não entrou porque o nosso sistema financeiro já estava sob severos controles, o que impede os bancos de fazerem negócios descuidados como eles lá fizeram, oferecendo crédito para gente que não tinha condição de pagar. E até um dia que aguentou. Então, o segundo maior banco privado de investimento do país, oferecendo 30 anos de prazo para uma dívida que hoje é de curto prazo, por um juro menor. Por um juro menor. Então, assim, tem hora que eu penso que a oposição, Elivaldo, sonha com um governador que fique parado diante da crise, só lamentando a crise. O governador Wellington Dias não é homem de fazer isso, de lamentar a crise. É homem de conduzir o seu governo para tomar as iniciativas que sejam necessárias para enfrentar a crise. Seja aumentando imposto, como nós aumentamos, seja cortando gasto, como nós cortamos, seja indo atrás dos créditos que o governo federal deve ao Piauí, que até agora não pagou, mas que vai ter que pagar em algum momento, seja indo atrás de operações de crédito. Gente, não há nenhuma economia do mundo que se desenvolveu sem que o Estado, sem que o poder público tivesse coragem de se endividar e de fazer bons investimentos. Mas o país mais rico do mundo, só para terminar, os Estados Unidos, é o maior devedor do mundo. Simplesmente, o país mais rico do mundo é o maior devedor do mundo. Estados Unidos da América do Norte. Agora, secretário, não há uma preocupação da oposição também com a quantidade de empréstimos que foram tomados, um atrás do outro? Tivemos aqueles casos dos empréstimos junto à Caixa Econômica, aquilo não foi suficiente para fomentar a economia e não está parecendo que é como se a economia não quisesse pegar nem no empurrão? O governo não está fazendo demais esse tipo de operação? Veja, Joelson, o valor, na verdade, esses empréstimos da Caixa ficaram famosos mais pelo excesso de politização que se criou em torno deles. Mas o valor nem era tão grande assim, 600 milhões de reais. Né? Com o do 900 milhões. Pois é, 900 milhões nem era tão grande assim. Segundo aspecto, o Piauí pode contratar 2 vezes a sua receita corrente líquida. É o que está na lei. Nós estamos em 50%. Portanto, nós podemos aumentar a nossa dívida em mais 3 vezes. Existe essa possibilidade? Legal, do ponto de vista legal, sim. Nós só vamos fazer isso, fazer novas operações. Nós ainda vamos ficar longe de chegar no teto. Então, está nos planos fazer novas operações, além dessa? O Estado de São Paulo é o estado mais rico do país, deve mais de 100% da sua receita corrente líquida. Pode chegar a 200% também, portanto, eles estão dentro da lei. E nós temos, portanto, capacidade de endividamento. Estamos fazendo operações como esta do alongamento da dívida, que diminui
a obrigação de curto prazo, por um juro menor a longo prazo. Estamos fazendo outras operações que aumentam a capacidade de investimento do Estado no curto prazo, como essa do 1,5 bilhão, como a dos 100 milhões para a área da segurança, como a dos 115 milhões de dólares para a área de desenvolvimento rural, barragens, questão ambiental. Tudo isso somado, sendo a grande preocupação da oposição devia ser o seguinte: o governo está se preparando tecnicamente para investir bem esse dinheiro, na época certa, para não deixar esse dinheiro parado? Aí sim, aí é uma preocupação que eu considero justa. Há uma preocupação também, secretário, com relação à sua área, inclusive, já que o senhor trata também da questão da Previdência, que está vinculada à Secretaria da Administração. A Assembleia aprovou, Joelson, inclusive contrariando um parecer do Tribunal de Contas da União, a possibilidade do governo utilizar a antecipação dos recursos do Fundeb, que o governo vai ter acesso, já está judicialmente resolvido, mas enquanto o governo não passa esse dinheiro para o governo do Estado da União, então o governo quer buscar no mercado essa antecipação, exatamente para interferir no fundo da Previdência. Isso foi, inclusive, aprovado. Com esse veto, isso pode complicar essa operação? A Previdência está sendo uma situação de limite do suportável? A Previdência é um grande problema. Esse ano nós estamos depositando a mais 100 milhões por mês. Terminaremos o ano com um déficit de 1 bilhão e 200 milhões de reais na Previdência dos servidores do Estado. É um dinheiro que poderia estar indo para a economia. A necessidade de encontrar soluções para isso é premente. Quando o governo defende, por exemplo, que uma parte dos recursos contratados possam ir para o precatório, para os precatórios dos servidores, isso alivia a fonte 00 e permite o Estado começar a fazer mais investimento no curto prazo. Tudo isso somado ajuda o Estado a evitar o mal maior, que é atrasar ainda mais os pagamentos com os fornecedores, paralisar ainda mais uma maior quantidade de obras e, sobretudo, atrasar a folha de pagamento. Todas as iniciativas que o governador faz é para evitar esses males que seriam maiores para o nosso Estado. Então, qualquer iniciativa, seja do Tribunal de Contas do Estado, ou da União, ou da oposição, que limite a capacidade do Estado de direcionar esse recurso para a Previdência, ou para o investimento, ou para o custeio, dificulta o Estado a continuar tendo sucesso nessa operação de evitar o atraso dos salários. Só fazer uma pergunta que eu acho que não ficou clara a resposta. O governo estuda fazer novas operações de crédito, novos empréstimos após a aprovação deste? Sim, nós estamos, mesmo com esses empréstimos, nós ficaremos longe dos 200% da receita corrente líquida, ficaremos longe. E na medida em que esses que já estão contratados, esses novos que já estão em fase de autorização, forem sendo executados, o Estado entrará com novas operações, porque até para que o governador Wellington Dias deixe para o futuro governante a condição de continuar programas de investimentos. Que é importante lembrar que esse programa de investimento é para botar naquelas ações que estão sendo previstas no plano plurianual de investimentos que a Assembleia vai apreciar nas próximas semanas. Já sabe de quanto serão esses novos empréstimos? Aí isso não está definido ainda, mas o governador Wellington Dias pensa no futuro. Então, não vou ficar esperando acabar o investimento do último empréstimo para poder pensar no novo. Já começa a pensar no novo, porque isso demora, né? Sim. Se for uma operação internacional, às vezes demora 2 anos para poder concretizar. A lei de responsabilidade fiscal praticamente cancelou ou engessou o governo com relação a reajustes para as categorias, as mais diversas categorias do serviço público estadual. Até quando vai essa medida? Já deu uma folga para permitir pelo menos um entendimento a gente percebe aí várias categorias aí se reunindo, buscando aí planos de cargos e carreira, ou retomar contratações e até melhorar os vencimentos. Esta é uma área, Livaldo, em que nós continuaremos com dificuldades, sempre tendo a clareza de que é importante sentar à mesa com os servidores, com suas representações, colocar os dados na mesa. Eu sempre digo assim para os sindicatos que me visitam: olha, a contabilidade geral do Estado está aberta. O sindicato tem condição de contratar um contador competente para analisar. Não tem segredo. O Estado é obrigado a fechar sua contabilidade do ano anterior, no início de cada ano,
mandar para o Tribunal de Contas que vasculhe essa contabilidade, ela, a partir daí é um documento oficial. Vamos continuar com dificuldades. Vamos com dificuldade. O Supremo Tribunal Federal anuncia uma decisão, já tomou uma decisão que vai ampliar a dificuldade de todos os estados. Esse dinheiro a mais que o Estado bota na Previdência, esse déficit, hoje ele não é computado como gasto com o pessoal. E o Supremo tomou uma decisão agora mandando computar. E aí, história. Com isso, logo, o Piauí e outros estados terão ampliado o seu grau de desobediência à lei de responsabilidade fiscal. Portanto, continuaremos com sérias restrições em relação a concursos, em relação a aumento da despesa com o pessoal. Está aí, então, situação grave no estado do Piauí. Muito obrigado, secretário Merlano Solano. Obrigado pela participação aqui conosco. Um abraço, boa tarde.